Hoje é o dia que vamos completar a coleção. Sou o Renato Ornelas, fundador do CTO do OpenX, e hoje vamos fazer mais um unboxing. Esse aqui é o Juniper QFX 5120, que é mais um switch que a gente está comprando para poder equipar a nossa rede aqui em São Paulo. Uma das coisas que a gente faz muito aqui na rede da OpenX, muitas vezes, é pensar em simplificar algumas coisas. Então isso às vezes envolve da gente trocar os vendors. Por exemplo, tinha algum momento que a gente tinha aqui em São Paulo roteadores da Juniper e roteadores da Huawei. Por causa da nossa questão da mitigação de ataques da DDoS e também por uma questão de padronização, a gente tem uma configuração mais fácil de a gente colocar, porque a nossa rede começou a crescer bastante, então a gente acabou trocando todos os roteadores que a gente tinha para ficar somente com Juniper na rede. Um pouco disso está acontecendo no momento. Quando a gente foi investir nos equipamentos de 400 GB, a gente acabou optando pelo Juniper QFX 5130, que a gente fez um unboxing aqui no canal. Então, é um equipamento que a gente colocou. A gente gostou do estilo da configuração, aproveitamos bastante alguns recursos que ele tinha e achamos mais fácil trocar vários equipamentos da nossa rede, vários sites K-Pops que a gente estava precisando de aumentar a capacidade. Então, nessa renovação, a gente acabou optando para ir tudo para Juniper. Então fica mais fácil, porque os roteadores são Juniper, os switches são Juniper, a configuração é muito similar, vários recursos que a gente utiliza no dia a dia, como a parte, por exemplo, de telemetria. A tecnologia de telemetria que a gente usa para o roteador, a gente acaba conseguindo usar no switch também. Então, para a gente fica mais fácil estar dentro do mesmo ecossistema. Então, a gente acabou optando por comprar mais equipamentos da linha QFX da Juniper. Como todos os equipamentos da Juniper, que a gente está cansado de falar aqui no canal, né? Um equipamento muito bem embalado, né? Então vem aqui do ladinho os cabos de força, padrão brasileiro. Vem essa é uma pecinha que é muito interessante, muito importante. Você pende na fonte lá atrás e ela vai permitir que o cabo de força fique preso, porque às vezes você vai movimentar alguma coisa, acontece de, por exemplo, o cabo de força sair ou ficar mal encaixado. E você acha, por exemplo, que está com as duas fontes conectadas, está com uma fonte só, e aí salta. Então isso aqui é algo que vai permitir que você prende o cabo, trava ele, e aí o cabo de força vai ficar bem fixo no equipamento, não vai ter risco dele acabar se soltando. Uma coisa que eu acho muito engraçada nessa questão de equipamento é que, não sei o que passa na cabeça dos fabricantes, mas cada equipamento trilha diferente. Não sei se é para se você perder, se levar ferro, mas é muito interessante isso. Então, esse aqui, ele é bem diferente, porque ele não precisa de ferramentas para instalar no rack. Se você ter porca-gaiola e tal, ele trava lá na frente no rack, trava na frente, trava nos fundos, né? E ele é bem diferente. Então, é um que você vai usar somente nesse equipamento. Por exemplo, no 204 é um outro tipo de trilho. No 5130 é outro tipo de trilho. Então, cada equipamento é um trilho diferente. Então, acaba que você não consegue ficar reaproveitando, enfim, tem que realmente tomar cuidado na hora que você for tirar do rack, guardar o equipamento e guardar o trilho também. Esse equipamento é especialmente bem embalado, tá? A gente está vendo que ele vem dentro da caixa, vem com aquela proteção que eu já tirei, e vem aqui dentro mais uma proteção, mais uma caixa de papelão para proteger o equipamento, e ainda vem com o plástico. Esse equipamento, então, ele tem 32 portas de 100 GB aqui na frente, né, mais duas portas de 10. Ele é baseado no chipset Trident 3 da Broadcom, né? Então a gente, por exemplo, o QFX 5130, que é o de 400 GB, ele é o Trident 4. A gente tem um também que é baseado no Trident 2. E apesar dele ser parecido com o QFX 5200, que a gente fez um unboxing recentemente também, os dois são baseados em chipsets da Broadcom, mas são linhas diferentes com propósitos diferentes dentro da linha da Broadcom. Então, por exemplo, enquanto o Trident ele é mais versátil, então assim, ele é um pouco mais para service provider, a linha Tomahawk, que é do 5200, ela é mais para capacidades mais altas, mais para data center. Então, esse aqui você tem mais coisas que você pode fazer do que você pode fazer no 5200. Aqui atrás, como a gente já falou outras vezes, né? A gente tem os ventiladores que são redundantes, temos duas fontes. No caso da Juniper, eu não posso usar fontes misturadas, né? Uma fonte AC com uma fonte DC, então eu tenho que comprar ele já com fontes DC ou com fontes AC. É claro que se eu comprei ele com fontes AC e eu quiser trocar por duas fontes DC, eu posso trocar, né? Se não me engano, você pode trocar em operação rapidamente. Por exemplo, eu quero passar ele todo para DC, eu posso tirar uma fonte, botar uma DC, tirar outra fonte e botar outra DC. Mas em operação, a Juniper não homologa esse tipo de configuração, fontes misturadas, né? Então é importante você se atentar também no descritivo técnico do equipamento, porque às vezes você liga, tá funcionando, mas no dia que der problema, você pode acabar queimando ou reduzindo muito a vida útil do equipamento. Vocês devem se lembrar também do vídeo que a gente fez comparando o Edge-Core 7816 com o QFX 5210, que os equipamentos
visualmente eram muito parecidos. Eu acho que aconteceu isso de novo. Quando a gente estava abrindo aqui esse equipamento, a gente recentemente desconvencionou um Edcore 7726, que ele também é baseado no Trident 3 e é muito parecido. Mas vamos dar uma olhada. Então, se a gente olhar aqui pela frente, eles são absolutamente idênticos. Foi até uma coisa que eu observei, não observei na hora, mas eu observei depois no vídeo publicado no YouTube. Eu percebi um detalhezinho que essa parte aqui que a gente tem lá a descrição do número de série, etc, essa abinha aqui, eu percebi que lá nos outros dois tinham. E aqui também, até o plástico é igual, o formato é idêntico, né? Só o conteúdo da etiqueta que foi pregado é diferente, mas se a gente observar aqui em cima, a tampa é igual, os desenhos da tampa, o desenho das ventoinhas aqui atrás é muito igual. Então, os dois são baseados no mesmo chipset, né? São baseados no Trident 3, os dois. Então, como aconteceu naquele outro caso lá de 64 portas de 100, eu imagino que se a gente abrir esses equipamentos, lá dentro eles vão ser muito parecidos. Porque me parece que essa linha QFX da Juniper, quem monta para eles, né, é exatamente a Acton, que é a mesma empresa que fabrica o Edcore. É óbvio, pessoal, que é o seguinte, por mais que sejam algumas coisas em comum, a gente viu lá no outro vídeo que, por exemplo, a parte de energia é diferente. Por exemplo, a fonte do Edcore é uma fonte de 650 watts. Nesse caso, por exemplo, desse equipamento, as duas fontes, inclusive, elas têm a mesma capacidade, 650 watts. A gente viu lá no outro que a fonte do Juniper era mais parruda do que a fonte do Edcore. Mas lá dentro, por exemplo, eles podem ter outras especificações, outras coisas que vão fazer uma diferença. E o principal é a questão do software, né? Então, por exemplo, o software que a gente tem aqui, esse aqui é um cara homologado para rodar o Junos. Esse aqui não é homologado. Um equipamento que é homologado pela Juniper para rodar o Junos é aquele outro que a gente viu lá, é o 7816. Aquele lá até consegue rodar, mas a gente, por exemplo, não consegue usar nenhum recurso porque a gente não consegue comprar as licenças necessárias para rodar BGP, MPLS, etc. Então, é mais um caso que a gente está vendo, que é bem interessante, que a gente vê que os equipamentos são parecidos, né, feitos pela mesma fábrica, mas a inteligência, que é o software, são completamente diferentes. O software que a gente usa no Edcore, ele não tem a parte de telemetria tão bem desenvolvida quanto é na Juniper, porque o foco total na Juniper é utilizar a telemetria. Tem alguns recursos, por exemplo, que a Juniper não suporta mais exportar os dados via SNMP, é somente via telemetria, por causa do volume é muito grande e é muito mais escalável, por exemplo, você usar telemetria do que você usar SNMP. Então, é um equipamento que a gente comprou, a ideia é que a gente pegue a planta toda de São Paulo e unifique em Juniper somente, e a gente vai contando para vocês sobre o progresso dessas atualizações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.